infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus dê um domingo abençoado a cada um de vocês, amém, a cada um de nós, amém? Acredito que os irmãos ajudaram da melhor maneira possível. Obrigado, irmão Maico, irmão Zé Mário, né? O trabalho do diácono é isso, irmão Maico. Quando na ausência de um, sabemos que tem um outro, né? Para estar nos auxiliando. Amém? Não é somente estar, às vezes, na porta, ou auxiliando com alguma coisa que nós precisamos, mas hoje foi um caso à parte, né? E obrigado pela ajuda de vocês. E vou pedir para os irmãos já deixar a Bíblia aberta. Em Mateus 18, versículo 21 ao 22. Graças a Deus. Todos encontraram? 18, versículo 21 a seguir. Versículo 21 ao 22. Amém? Todos encontraram, né? Está escrito em Mateus 18, versículo 21 ao 22. Está escrito: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Deus, pela tua família que aqui está, ó Pai, pelos teus filhos, pelos irmãos reunidos nesse momento. Pai Santo, apresentamos não os irmãos presentes, ó Pai, mas os irmãos ausentes. Apresentamos o irmão Marinho, sua esposa. Apresentamos a irmã Marleninha, família. O irmão Claudinho, sua família, ó Deus. Pai Santo, tu sabe o que é melhor para seus filhos, ó Deus. Amém. Sabemos que o alimento que estamos comendo nesse dia, ó Pai, é um alimento sólido, ó Deus. Aqueles que são crianças, ó Pai, eles não têm capacidade de se alimentarem, ó Deus, de alimentos sólidos, ó Pai. Então eles procuram um lugar onde sirvam ainda papinhas a eles, ó Pai. Eles não aguentam, ó Pai, ser repreendidos pela palavra do Senhor. Pai Santo, todo filho que vem ao Senhor, ó Pai, eles têm que ser provados, ó Deus, e testados. Creio, ó Pai, que aqui estão seus filhos, passando pelo teste, ó Pai. Pai Santo, nós estamos aqui para receber tapinhas nas costas, ó Deus. Mas estamos aqui para ser corrigido diante da tua palavra, ó Deus. Para que possamos ser filhos e filhas dignos de arrependimento, ó Deus. Pedimos no nome de Jesus Cristo, ó Pai, tome esse culto em suas mãos, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus. Nós vamos falar sobre o perdão. Amém? Os filhos de Deus,
eles pedem perdão? Os filhos de Deus pedem perdão? Qual que é a resposta certa para isso? É sim e não. Pessoas comuns não entendem coisas que estamos falando acerca da palavra, porque eles ainda são infantis, são crianças espiritualmente. Mas o cristão, ele pede perdão, grava bem isso, sim e não. Muitos que vão ouvir depois vão falar assim, poxa, mas esse irmão está dizendo que o cristão não pede perdão? É exatamente isso. Amém. Já pensou aonde está chegando o aprendizado da igreja? Você tem que saber o seu papel no corpo de Cristo. Senão você vai sair aí, ó, você vai estar trabalhando com ímpio, o seu vizinho é um ímpio ou uma ímpia, e você é um cristão. Aí você chega e fala assim, olha, se eu fiz alguma coisa que te ofendi, eu peço perdão. Quem foi que disse que você tem que pedir perdão para essas pessoas? Olha onde chega isso. Vão achar que você é uma pessoa sem coração. Os filhos de Deus, veja bem isso, os cristãos, Amém. eles não pedem perdão. Que situação? Eu vou ler para vocês aqui o que Pedro está conversando com Jesus aqui. Eu espero que depois que vocês ouvirem isso, entenderem um pouco disso daqui, muda o quadro de vocês com as pessoas aí fora. Ou até mesmo aqueles que se dizem da mensagem e não são cristãos. Porque o que eu estou falando para vocês é que o cristão não pede perdão. Agora, vocês imaginam as pessoas que vão ouvir isso daqui, elas vão procurar mensagem para ficar combatendo o que está sendo falado. Olha o que Pedro está conversando com Jesus aqui. Então Pedro, aproximando-se dele, de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Era Pedro que ia perdoar. Pedro não ia, os apóstolos, eles não iriam sair atrás das pessoas falando assim, olha, se nós pregamos alguma coisa que você não entendeu, nos perdoa. Pedro está dizendo aqui, até quando eu irei perdoar? É vocês que perdoam. Amém. Porque aquele que perdoa está em vocês. Quando aquele que perdoa estava em Jesus, Jesus dizia assim, eu vos perdoo. E se nós somos cristão, a palavra cristão significa ser como Cristo. E se Cristo perdoava, não era ele que perdoava, era o Pai nele perdoando. É por isso que quando Deus saiu de Jesus, ele disse, Pai, perdoa eles. Já não é mais eu vos perdoo. E é aquele que perdoa que agora está nos cristãos de hoje. Para perdoar. Não para chegar para pedir perdão, mas para ser perdoado. Agora, por que o cristão não pede perdão? É porque o cristão ele não peca. Ele não pede perdão porque ele não fala do irmão. Ele não fala da vida dos outros. Ele leva uma vida digna diante de Deus. Ele não pede perdão por isso. Ele jamais vai falar do irmão Zé Mário, da irmã Dorva, da irmã Leonice, irmão João Paulo, irmã Flávia. Davizinho, irmão Maicon. Ele jamais vai sair falando. Sabe por quê? Porque ele não dá falso testemunho. Por mais que a pessoa vive errado. A pessoa chega e conta uma coisa para ele, aquilo morre com ele. Ele não vai sair denigrindo aquela imagem. Porque ele é um cristão. Então, por isso que ele não pede perdão, porque ele não fala da tua vida. Ele não fica falando por trás de você, ele vai pedir perdão por quê? Mas aquele que não é cristão, ele persegue o cristão. E são essas pessoas que vão pedir perdão para você. E você tem que perdoar. Amém. O espírito que perdoa está em você. Você vai dizer, eu te perdoo.
Pedro está dizendo, até quando perdoarei? Até 7? 7 vezes? Pedro acho que estava com um caderninho para somar quantas vezes. Jesus disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Jesus estava dizendo para Pedro assim, ó, independente de quantas vezes. Jesus não estava dando um número aqui. Independente de quantas vezes a pessoa pecar contra você, você tem que perdoar. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo, Pedro, peça perdão, viu? Eu comecei essa pequena palestra aqui falando para vocês sobre sim e não. O cristão peca sim e não. Sim e não. Mas quando ele pede perdão, essa é a palavra. Ele pede perdão sim ou não? Ele pede perdão só contra Deus. Se ele pecou, se ele fez algo contra o pai, ele chega ao pai e perdoa, pede para que o pai o perdoe. Ele se acerta com o pai. Mas com as pessoas, o espírito de perdão, você não vai pedir perdão, você vai perdoar. Amém. Preste bem atenção nessas palavras de Jesus, para você entender o seu papel hoje. Porque aqueles que não são cristãos, eu não estou falando do mundo religioso, aqueles que não são cristãos, crê no William Branham. Crê e não são cristãos. Não é porque crê no profeta que é cristão. Aqueles que não são cristãos, eles não entendem essas coisas. Aqueles que não são cristãos, eles vão estar procurando escritura para combater isso. E eu estou mostrando para vocês pelas escrituras. Amém. Tem mais escritura para isso? Tem. Vamos ver se a gente acha. Em Mateus 6,14. Olha o que está sendo dito aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Olha o que Jesus está dizendo aqui, se você perdoar os homens. Então vosso Pai perdoará você também. Agora, você quer o perdão de Deus e não quer perdoar as pessoas. Vocês têm que, eu estou entrando nesse detalhe com vocês aqui para você entender o seu papel no corpo de Cristo. O seu papel no corpo de Cristo é agir como Cristo, perdoando o pecado. Aquele que perdoa está em você. Aí a pessoa fala assim, é mais difícil pedir perdão. Pedir perdão é difícil. A pessoa diz, perdoar é fácil. Perdoar é fácil. Imagina essa esposa de um homem chega para ele e fala assim, eu saí com o seu melhor amigo. Eu traí você com o seu melhor amigo. Estou aqui para pedir perdão. Aí vamos ver se você é cristão ou não. Se você vai perdoá-la. As pessoas não sabem o que é espírito de prostituição. Vocês se lembram do caso daquela mulher no poço? Que Jesus disse assim, vai, chama teu marido. O irmão Brana disse que aquela mulher era uma prostituta. As escrituras têm aquela mulher como uma prostituta. Mas aquela prostituta, ela tinha 5 maridos, e aquele que estava com ela ainda não era marido dela. Tivesse 5, Jesus disse para ela. E o que está com você não é teu marido. Eu quero que vocês prestem atenção que essa prostituta que eles falam, ela era casada. Ela era casada várias vezes. Não é que ela saía com um homem aqui hoje e ficava planejando o que ela ia fazer depois. Ela era casada 5 vezes. Isso está mostrando para você que 5 casamentos na igreja, pessoa que se diz crente com 5 casamentos, ele está na mesma condição daquela prostituta. Porque Jesus não disse, vai chamar todos aqueles homens que você saiu. Ela tinha marido. Só que ela começava a viver com um, não dava certo, ela largava, arrumava outro. Mas ela estava, hoje eles chamam de união estável, ou pessoas amigadas, união estável. Então, se você for ver aquela mulher hoje, diante do mundo aqui fora, é correta.
Porque apenas ela não deu certo o casamento, ela arrumou outro. Você entendeu como é que é? Então ela não era simplesmente aquela prostituta que saía com diversos homens. Ela tinha marido. Tinha 5. E hoje, se Jesus pudesse chegar para algum homem na igreja hoje, ou algum pregador, diz, vai lá e chama tua esposa. Não tenho esposa. Jesus ia dizer para esse homem, você já teve 5. Às vezes tem mais. Você já teve 5. Essa mulher que está com você não é tua esposa. É por isso que um pastor tem que ter pulso e chegar para aquele irmão com 5 ou 6 casamentos que já teve, e falar assim, agora você acerta a tua vida. Aquela mulher, ela estava num novo relacionamento. Entrando num novo relacionamento. Porque Jesus disse, você já teve 5. E esse novo relacionamento que você está tendo agora, ainda não é teu marido. Não era simplesmente essas mulheres da vida que você vê hoje, que pega a bolsinha e sai para as esquinas, escolhendo um homem para sair. Ela tinha apenas um. Só que ela veio de 5 casamentos. Então, por que eu estou trazendo essas coisas? Porque a igreja precisa saber. Ela precisa se libertar disso. Mas uma igreja que não tem conhecimento, ela vai permitir isso. É que nem um irmão chegou para mim e falou assim, irmão Paulo, então eu posso casar de novo? Ele separou da esposa e falou assim, eu posso casar de novo? Eu falei, por quê, irmão? Ele falou assim, porque o pastor é casado 2 vezes. Não preciso citar nomes aqui. Pastor fulano é casado, separou, casou de novo, então eu posso. Então, como que um homem, numa situação dessa, ele pode dirigir uma igreja? E quem está atrás do púlpito tem que chegar para aquele homem e centralizar ele na palavra. Você vê como com uma simples palestra começa a consertar a igreja? É simples assim. Você conserta a igreja com a palavra de Deus. Então você observa que o perdão está na igreja. Um homem que com 5 casamentos, o perdão não pode estar nele. Porque ele não está limpo diante de Deus. Estão entendendo? Amém. E aqui em Mateus 15, Mateus 18, Mateus 6, 15, ainda, né, continuando, Jesus disse, se porém não perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você observa que Jesus está dizendo para eles que eles têm que perdoar. Jesus não está dizendo para eles, vão pedir perdão. Gente, vocês precisam entender que o Espírito que perdoa está em vocês agora. Está no cristão agora. Então é onde eu estava falando, se você não fala do teu irmão, se você leva uma vida limpa diante de Deus, você não tem por que procurar ele para se acertar com ele. Tem uma pessoa que eu ajudei ela todos os dias, eu vim ajudando, quase todos os dias. Eu chegava eu nem almoçava, não fazia nem meu horário de almoço, porque a pessoa tinha um compromisso. Por causa de algo que ela não entendeu, algo que eu fiz corretamente, de acordo com a empresa, a pessoa deixou de falar comigo. Eu sei o motivo que ela deixou de falar comigo, mas eu não fiz nada para ela. Aí eu vou chegar para essa pessoa e falar assim, ai fulano, você me perdoa. Eu estou aqui para perdoá-lo, se ele me procurar. Dessa mesma forma tem que estar cada um de vocês, com um novo nascimento dentro de vocês. Amém. Em Mateus 18, 35 ainda, está escrito, assim vos fará também meu Pai Celestial. Se do coração não perdoardes cada um de seu irmão as suas ofensas. Então você tem que perdoar de coração as ofensas do seu irmão. As ofensas do seu irmão. Mas as pessoas, elas por não entender isso, eu quero que essas coisas fiquem fixas na mente de vocês. Amém. Aquele que perdoa está num povo eleito hoje. Aí as pessoas estão esperando o arrebatamento sem saber aonde elas vão, sem saber a posição dela. Temos que saber a nossa posição agora. Porque quando você sabe a sua posição, você agora está entrando na estatura de um varão perfeito. Olha o que o irmão Brana diz na mensagem, a estatura de um varão perfeito. Ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé
e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito. Que segurança, ele diz, é a medida da estatura completa de Cristo. Você vai chegar nessa mesma medida, da estatura de um varão perfeito. Um varão perfeito, ele não fala da vida das pessoas. Esse era Cristo. Ele era mudo diante das pessoas. O irmão Brana diz, Efésios 4:11, né, nós falamos, ele diz, você tem que acrescentar piedade à sua fé. Primeiro é fé. Você tem que acrescentar piedade à sua fé. Você começa com virtude. Logo chega a ciência, temperança, paciência. E agora chega ao temor de Deus. Você sabe o que significa piedade. Você sabe o que significa piedade. O que significa piedade? É ser como Cristo. Piedade é ser como Cristo. As pessoas não sabem o que é ser como Cristo. Você conversa com qualquer pessoa hoje, por mais religioso que seja, ela diz, Cristo deu a outra face para que as pessoas batessem. Eu não vou dar a segunda face para o povo bater. Mas quem foi que falou para você que Jesus estava falando apenas de tapas ali? Jesus não estava falando de tapa no rosto. Ele disse, se alguém lhe der um tapa na face, às vezes uma palavra é pior que um tapa. Se alguém lhe dá um tapa na face, mostra a outra face a ele. Mostra a outra face. Qual que é a outra face que você vai mostrar? Perdoando. Vivendo uma vida. Você entende como que diz a outra face? A pessoa já entende que é para dar um tapa na outra face. A sua outra face, a pessoa mostrou a face dela para você, batendo na sua face. Mas agora, quando você vai mostrar a outra face, você diz, tudo bem, você fez isso, mas eu te perdoo por isso. Não é simplesmente levar outro tapa. Precisamos entender essas coisas. Tem pessoas que elas colocam cada ponto de vista delas nas escrituras, que elas não conseguem sair dali. Olha o que o irmão Brando disse aqui, ó. Isso é piedade. Quando alguém lhe ferirem numa face, ele simplesmente lhes deu a outra. Quando lhes falarem grosseiramente, ele não respondeu. Quando falaram grosseiramente com ele, ele não respondeu nada. Ele ficou mudo, ficou quieto. E qual que é o retorno disso? É mostrando a outra face. Fulano, eu não vou fazer a mesma coisa que você fez. Eu vou ficar quieto no meu canto. Agora, bem chegando à perfeição. Em sétimo lugar, a Bíblia diz, a piedade e o amor fraternal. Essas coisas têm que estar no cristão. Quando chegamos ao amor fraternal, em qualquer assunto que se esteja discutindo, ponha-se no lugar do outro, ou no lugar do seu irmão. Pedro disse, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão que pecar contra mim? Observe que o irmão Branco está falando de uma pessoa transformada. Aí você conversa com as pessoas, elas dizem, mas ele está falando dos apóstolos. Ué. Mas a palavra está aqui para levar você de volta à fé apostólica. É o mesmo entendimento que os apóstolos teve. Se é para levar você de volta ao entendimento dos apóstolos, a mesma coisa que foram pedido para os apóstolos, que foram pedido para Pedro, é pedido para você também. Foi pedido para Pedro perdoar. Não foi isso? Então, se é a mesma fé apostólica, você tem que perdoar também. Esse mesmo ser que veio nos apóstolos, para poder perdoar através dele, ele tem vindo nesses últimos dias, nos filhos de Deus, instruído pela palavra de Deus, que atingiu a perfeição aqui. Atingiu o último degrau do varão perfeito aqui. E Deus tem descido nessas pessoas para perdoar através delas. É o perdão de Deus em seus filhos, amém? Amém. Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão
que pecar contra mim? Até 7. Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Gente, quantas vezes a pessoa te procurar? Não interessa o tipo de coisas que ela fez para você. O problema hoje é quando a pessoa é próxima. É muito fácil você perdoar uma pessoa que não tem aquele contato íntimo, é próxima de você. Sabe aquela pessoa que comeu no prato com você? Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus. E ele comia com Jesus no mesmo prato. Agora você imagine a dor. Mas só que o espírito que estava em Jesus já sabia. Aquele que bota a mão comigo no meu prato é esse que vai me trair. Então muitas vezes aquela pessoa que trai você é aquela que está do seu lado. Pessoa distante de você que faz determinada coisa não é traição. Mas aquele que divide o mesmo espaço com você, quando aquela pessoa ela deixa você, faz coisas que não fazia antes, fala coisa contra você, é aquela dor que está dentro de você, é maior do que de qualquer uma outra pessoa. Qualquer de uma outra pessoa distante. Já pensou um irmão de sangue dando um tapa na cara do outro? A dor é maior do que uma pessoa que não é parente sua, do que um primo, um tio, mas uma pessoa que é junto. Nós estamos aqui para dividir o mesmo pensamento. Estamos aqui para estar na mesma estatura do nosso Senhor Jesus Cristo, a alcançar a unidade da fé. E quando essa unidade da fé chega nos filhos de Deus, agora Deus vai começar a falar através dele. Agora é o Novo Testamento. É por isso que o William Branham diz que no todo Novo Testamento fala dessa hora. Jesus ele cumpriu o Antigo Testamento, o irmão Branham diz, e a noiva cumprirá o Segundo Testamento. Então, para cumprir o Segundo Testamento, tem que ser Deus em você. Quem que cumpriu o Antigo Testamento em Jesus foi Deus nele. Está entendendo? Então, esse mesmo Deus ele tem descido aqui para cumprir as Escrituras. Como que nós queremos esperar arrebatamento se não entendemos essas coisas? Se não sabemos o que é perdão? Gente, você vai chegar para um ímpio para pedir perdão para ele, aí ele ainda vai comentar da sua vida por trás. Tá vendo? Veio pedir perdão porque sabe que está errado. Eles não têm humildade. Quando aquele povo pecou contra Moisés, contra Deus e Moisés, Moisés não orou por eles. Moisés esperou eles reconhecerem a falha deles. E quando começou a levantar serpente no deserto, começou a picar aquelas pessoas, começaram a morrer aquelas pessoas, Moisés não orou por elas. Elas tinham que pedir perdão. Aí elas chegaram e disseram, pecamos contra Deus e contra ti, ora por nós, pedindo perdão. É assim que tem que ser com você. Você não procurar a pessoa, não significa que você não tem amor dentro de você. Você está de acordo com as Escrituras. Aquele que perdoa está esperando aquela pessoa vir até você. Porque agora o trono da propiciação está dentro de você. Amém. Olha o que o irmão Branham disse aqui na mensagem, Apocalipse capítulo 4, segunda parte, ele disse, agora ouçam atentamente. Então, a glória da Shekinah se foi daquele trono de misericórdia e se estabeleceu em outro tabernáculo. O Pai a ninguém julga, mas ele entregou todo o julgamento no Filho, na mão do Filho. O tribunal de Deus, vocês falam contra mim, isso vos será perdoado. Falar outro está vindo. Jesus disse, falar contra mim, falando para aquelas pessoas, isso será perdoado. O trono de misericórdia estava em Jesus ali. Falar contra mim, isso será perdoado. Outro está vindo, o Espírito Santo. Outro está vindo a outro propiciatório. Vocês podem falar contra o Filho do Homem.
eu vos perdoarei, Jesus está dizendo. Mas um dia, o Espírito Santo virá para habitar no coração das pessoas. No seu coração. Ele está dizendo que o Espírito Santo virá para habitar no coração das pessoas. Uma palavra contra ele nunca vos será perdoada. William Branham está dizendo que o Espírito Santo estará no coração de vocês. E uma palavra contra o Espírito Santo que está em vocês, perdoando o pecado. Jesus está dizendo, nunca será perdoado. Então, em Jesus estava o trono de misericórdia para as pessoas. Agora o William Branham está dizendo que esse mesmo trono de misericórdia aqui na terra está em você. É Deus mesmo que está em você. A deidade não está no céu, a deidade está na terra. Mas para a deidade estar na terra, ela precisa de corpo para usar. Então a intercessão está em você hoje. Olha o que o William Branham está dizendo aqui, ó. Que Jesus diz, eu vos perdoarei, por ele estar blasfemando, falando de Jesus. Mas um dia, o Espírito Santo virá para habitar no coração das pessoas. Entenda que essas pessoas são vocês. Mas essas pessoas que o Espírito Santo habitará no coração delas, não são pessoas comuns. São pessoas que passaram pelo novo nascimento. São pessoas que não pedem perdão. Elas não pedem perdão porque elas estão seladas com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está em você, você não consegue fazer algo que o Espírito não queira. Você só vai aonde o Espírito queira que você vá. William Branham diz que os irmãos, na época de Paulo, na era de Paulo, os irmãos faziam o churrasquinho deles ali e convidavam o apóstolo Paulo para participar da festinha. O irmão Branham diz que o Espírito Santo não deixava ele ir. Então o Espírito Santo está aqui hoje para nos controlar. Então o homem controlado pelo Espírito Santo, ele não vai agir fora daquilo que o Espírito Santo queira que ele haja. Um homem falar contra o outro, um irmão falar contra o outro é errado? É certo? Não. Mas só que você não precisa de alguém para falar assim, irmão, isso está errado. Não. O próprio Espírito em você vai divertir você daquilo. Da mesma forma que o próprio Espírito em você faz você se emocionar com um hino. Faz você se emocionar com alguma palavra que é falada na igreja. O irmão Branham diz que o Espírito Santo ele vem na igreja para se alimentar da palavra. Então o Espírito Santo está em vocês agora se alimentando do que está saindo aqui agora. Para se alimentar da palavra. E quando você vai se alimentando, você vai chegando na estatura do varão perfeito. Esse é a meta do cristão. Houve um fenômeno chamado Jesus aqui na Terra. E hoje existem pessoas fenomenais que são vocês. O mundo não entende vocês, eles não conseguem entender. Satanás ele tem dado um banquete para as pessoas. Vocês observam que ele oferece mulheres bonitas aí, corpos atléticos, né? Mas só que você resiste tudo isso, isso deixa ele furioso. Ele está dando um banquete para você e você está agindo contra aquilo que ele está te dando. Mas não é porque você é o bom, é que o bom está em você. E hoje vocês são pessoas fenomenais. Vocês andam na contramão da história desse mundo. Satanás ele coloca todas as coisas à disposição das pessoas aí. Mas só que tem um povo fenomenal, irmãs fenomenais, que não cortam seus cabelos, que não usam pinturas, que não usam roupas imorais. Eu sei que é muito difícil. Às vezes uma irmã não pode nem ir para o trabalho, porque ali existe aquele espírito de prostituição naqueles homens. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Da mesma forma, o esposo ele não pode sair para o trabalho. Às vezes a cliente é uma prostituta ali. E o homem precisa trabalhar.
E aí ela não entende porque ela é rejeitada. É porque existe um ser nele diferente. Ele é uma pessoa moldada pela palavra. Ele é uma pessoa transformada. Ele é um ser fenomenal para o mundo. Vocês são fenômenos. Sabiam disso? Vocês conseguem lutar contra tudo e contra todos. Coisas que as pessoas não pensam para fazer. Vocês simplesmente digam não. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. O mundo da prostituição é enorme. É enorme. Então, quando é assim, irmãos, orem. As esposas, orem pelos seus esposos. Esposo, orem por suas esposas. Porque você não sabe, tem uma semente da serpente esperando ela do outro lado da rua. Com as palavras bonitas para tentar tirar a esposa de você. Para tentar tirar seu esposo de você. Seu filho vai para a escola, ali tem pessoas ali, sementes da serpente vendendo droga ali, para tentar viciar seu filho. Às vezes vão dar até de graça. Mas só que o seu filho, ele vai para a escola, ele vai brilhar lá fora o que ele aprendeu na igreja, o que ele aprendeu dentro de casa. Então, por isso que é muito importante. Estamos sempre orando um pelos outros. O irmão Marinho, a irmã Úrsula está lá do outro lado, lá no Rio de Janeiro. Enquanto eles estão lá, nós continuamos orando por eles. A irmã Marleninha, o irmão Claudinho, famílias lá na cidade de Itapuí, estamos orando por eles. Mas vai chegar um momento que nós vamos estar unidos, não vai ter distância mais para nós. Mas para isso ainda existe uma batalha a ser travada. Amém? Então sempre quando vocês saírem de casa, façam uma oração. Amém. O irmão Brana disse, você não percebe, mas um grãozinho de uma areia se soltou da montanha. Amém. Amém? E o que é esse grãozinho de areia? É a misericórdia de Deus vindo para você. Amém? Eu acredito que está bom. Né? Era mais algo que eu queria passar para os irmãos sobre o perdão. Isso é muito forte, amados. Então, eu espero que vocês não saiam daqui hoje da mesma forma que vocês entraram. Então, sempre quando chegar uma visita na casa de vocês, chegar para falar da vida de alguém, fala assim, olha, eu não quero falar. Porque senão você já não pode mais interceder pela pessoa. Agora você tem que ir atrás dessa pessoa para pedir perdão para ela, porque você falou. Por que eu comecei falando que o cristão não pede perdão? Porque o cristão é blindado. O cristão, ele tem a blindagem da palavra e nada penetra. Lembra quando nós falamos da velocidade do som? Quando o avião, aquele caça, quando ele rompe a velocidade do som, é aquele silêncio. Então nós estamos hoje ouvindo, o cristão, ele está na velocidade, ele ultrapassou a velocidade do som, e ele já não ouve mais as palavras do mundo, os barulhos do mundo. Porque agora ele está em outro patamar. Amém. Ele está em outra dimensão. É por isso que eu digo, Laodiceia acabou e não acabou. Você não está em Laodiceia. Laodiceia continua. Mas só que você já rompeu a barreira do som de Laodiceia. Você não ouve Laodiceia mais. Amém? Então, o único som que o cristão ouve agora é o som da voz do Espírito, dizendo, meu filho, é por aqui. Meu filho, é pela direita, pela esquerda. Amém? Era isso que Abraão estava ouvindo. Abraão já tinha rompido a barreira do som. É por isso que ele disse para Jó, para Ló, falou, Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Por que ele estava falando para Ló escolher? Porque ele não podia escolher. Ele estava sendo guiado pelo Espírito. Era o Espírito que ia escolher por ele. Amém? Então hoje não somos nós que escolhemos. É o Espírito em nós escolhendo. Fazendo as decisões corretas. Amém? Amém? Jesus tinha a própria vontade dele. Ele diz, Pai, que seja feita a tua. Que a minha vontade caia por terra. E somos cristãos, somos como Cristo. Então que a nossa vontade caia por terra. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, que seja o Senhor perdoando aquela pessoa e não eu. Essas coisas que estão sendo pregadas aqui, se for pregado em qualquer outro tabernáculo, vão me chamar de louco.
Onde já se viu dizer que um homem perdoa? Então você vai dizer que Jesus não podia. Mas Jesus era o vaso que aquele que perdoava estava perdoando. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Está terminado. Vou pedir para o irmão Maico fazer a oração final. Amém?